Bom, e temos um registro aqui, porque morreu aos 93 anos de idade o ex-senador londrinense, o Francisco Leite Na Chaves. madrugada de ontem faleceu em Brasília o ex-senador Francisco Leite Chaves, o político que representou o Paraná entre 75 e 91 no Senado Federal, tinha 93 anos. Leite tinha base política em Londrina, cidade que veio morar ainda na década de 1960, quando foi transferido pelo Banco do Pará e para aqui para a cidade. Também construiu o Shopping Contour, que até hoje pertencia a ele. Leite Chaves era paraibano de nascimento, mas em Londrina ele se envolveu muito com política, né? A primeira vitória dele ao Senado foi em 1974, quando ele lançou candidato aí pelo MDB. É uma época de muita força do MDB, o partido que fazia oposição à ditadura militar. E naquela disputa ele teve apoio massivo do então prefeito de Londrina, o José Richa, que foi peça fundamental para a vitória da oposição ao Senado. Leite Chaves foi o primeiro político paranaense a ser eleito para o Senado e com mais de 1 milhão de votos. Em 1982, ele abriu mão de disputar a reeleição para apoiar a primeira candidatura de Álvaro Dias ao Senado. Naquele pleito, ele optou por ser primeiro suplente na chapa do PMDB. A dupla enfrentou na disputa o ex-governador Ney Braga e acabaram vencendo a eleição, junto com José Richa, para o governo do estado. Com a renúncia de Álvaro Dias em 1986 para assumir o governo do Paraná, Leite Chaves retornou ao Senado como constituinte. Entre as leis de sua autoria dele, se destaca a lei que proíbe a penhora por dívida da casa própria, bem como instrumentos de trabalho, aqueles necessários ao sustento. Com o fim do mandato em 1991, Leite Chaves se afastou da vida parlamentar. Diversos políticos se manifestaram sobre a morte do ex-senador nas redes sociais. O prefeito de Londrina, Marcelo Berinatti, decretou luto oficial pela morte do político. O velório e o sepultamento do ex-senador vão acontecer em Brasília. Eu não sabia que ele estava morando lá em Brasília. Ele era presença aqui, até há pouco tempo ele ainda estava aqui, né? Você podia ir lá no Contur e encontrar ele na administração. Era um homem também muito vaidoso com relação à política, né? No sentido, assim, de ter muito orgulho de fazer parte aí do movimento político, daquele momento político que foi tão importante. E ele gostava que chamasse ele de senador Leite Chaves. Até hoje, né? Faz alguns anos que eu não via, né? Mas eu lembro que quando eu encontrava e as pessoas chamavam, ele falava, senador Leite Chaves. Ele fazia questão, né? Para ele era um orgulho muito grande ele ter feito parte dessa história, para o Paraná também teve sua importância, né?